Pessoal, questão 100, né, nossa provinha azul, Enem 2021, nessa nossa odisseia de resoluções que fazemos aí, né, isso já é um procedimento secular do nosso curso, dando a você, né, a garantia de que nosso trabalho foi ali, vamos dizer assim, acariciado pela prova, né, e que valeu muito a pena todo o esforço de um ano, como a gente faz aí desde séculos, né? Desde séculos. A questão 100, prova azul, queda dos corpos, eu classifiquei aqui, né? E ele diz assim, no seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar. A observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Aí o colega A, o corpo mais pesado cai mais rápido do que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra e uma folha. A pedra chega antes. Pronto, está provado, né? E o colega B diz, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair no mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Aí ele diz assim, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão vou usar o exemplo que eu dei em sala. Não é verdade? O exemplo para esse tipo de coisa. Olha, evidentemente, tem dois aspectos aí a se considerar. A presença do ar e a resistência do ar. A resistência que o ar oferece aos corpos, né? E a ausência. Quando esse experimento foi feito, e aí o YouTube está, né, cheio de experimentos feitos em câmarazinhas de vácuo, né? E aí você percebe a queda de corpos mais leves e corpos mais pesados, ao mesmo tempo garantindo que sem a resistência do ar, aqueles corpos cairiam, desde que fossem soltos, na mesma altura, no mesmo tempo, né? A massa não seria determinante. Aí vem as ideias de Galileu e tudo mais. Mas assim, na sala você pode fazer exatamente essa ideia, provando o seguinte, como a resistência do ar depende da área de atuação, você vai ter o colega aí que disse que, olha, eu amassei lá a folha de papel. Vamos fazer isso, né? Que a gente comenta muito. Vê, primeiro, a folhinha, né, no seu formato tradicional, e você vai soltar e ela vai ter a resistência do ar, retardando a queda dela. É uma queda assim, graciosa, né? Leve. E aí você percebe em várias etapas, ó, né? Parece tá ok? Caindo lentamente e tal. Por quê? Porque toda aquela área impõe a ela uma resistência do ar de outro valor, né? A resistência do ar depende da área de atuação, né? Da temperatura, porque a densidade do ar vai estar diferente, e a velocidade. A velocidade é determinante, né, na resistência do ar. Faz um teste. O carro do teu pai está bem lento, tu põe a mão do lado de fora, dentro das condições de segurança, só para um teste, numa estrada com toda a segurança garantida, né? Onde não há uma mão única, onde não há ultrapassagem aí, enfim, não, você está ali, né? Botou a mão, certo? Aí você vai ver que o ar oferece pequena resistência, mas aí o teu pai aumenta bastante a velocidade. Quando tu bota a mão do lado de fora, o ar dá uma pancada na tua mão, né? Arremessando tua mão para trás, mostrando que a velocidade também é função da resistência do ar. Mas, se eu pegar a mesma folha, né, e ó, o que foi que eu modifiquei aqui? A área de atuação. Veja como a queda é mais sem graça, direta, né, seca, né? Não tem aquela graciosidade, né, como se fosse ali, né, o regimento de uma sinfonia, né? Dá inclusive para fazer a sinfonia da queda da folha de papel, né? Então aqui, ó, né? Um corpo que foi num tempo muito diferente, baseado no fato de que a resistência do ar sobre a mesma folha amassada, ela não perfaz a mesma resistência, claro, por causa da área, né? A área é uma dependência, né, da força de resistência do ar, a velocidade é outra, a temperatura existe porque a densidade do ar em temperaturas diferentes vai gerar, né, um número de choques diferente, enfim, existem parâmetros, certo? Então, evidentemente, o nosso gabarito é a resistência do ar. A grande discussão aí
ela é diferenciada e ela pode ser entendida baseada no fato que você vai dizer, calma, se eu tiver a resistência do ar, o comportamento dos corpos é um, se eu não tiver a resistência do ar, o comportamento dos corpos é outro, né? O Armstrong, o Neil Armstrong, ele fez esse experimento quando na Lua teve, né? E eu não sei se foi o Armstrong ou o outro, mas eu acredito que foi o Armstrong. Eu não quero aqui cometer injustiça com quem fez o experimento, isso não importa, mas ele foi feito, né? E evidentemente eles caíram pela ausência da atmosfera na Lua, eles caíram ao mesmo tempo, né? Foi a primeira comprovação, para uma população imensa, né, das ideias de Galileu, que dizia isso, se eu tirar a resistência do ar, né? Já o Aristóteles tinha a questão dos pesos, tá? Então, resistência do ar vai gabaritar a questão, é ela quem faz as diferenças de comportamento que a gente está discutindo. Uma questão simples, mas, vamos dizer assim, válida, no aspecto de que isso é importante, que no seu dia a dia, que na sua formação, que na sua condição de humano, você entenda. Tá ok? Um abraço!